Vamos lá. Falando de estudos para procuradoria, primeiro eu tenho que entrar no assunto preliminar para as coisas ficarem claras aqui, tá? Esse assunto preliminar é: qual é o seu nível atual de estudos, tá? Basicamente, em que patamar, põe aspas desse patamar, porque cada pessoa é um indivíduo, cada um tem suas peculiaridades, mas a gente cria essas classificações para facilitar a conversa. Para quando eu usar uma expressão, você falar, eu entendi o que ele está querendo falar, beleza? Então nós vamos dividir aqui quem estuda para a procuradoria em 3 categorias, tá bom? Só para facilitar a conversa, para eu poder falar para você, inclusive, para quem o curso extensivo Passaporte é e para quem não é, tá? É bem importante saber se ele é um curso para você ou não para você. Vamos lá. Primeira categoria é o concurseiro iniciante, tá? Concurseiro iniciante, a princípio, parece uma categoria muito fácil de entender. Você fala, beleza, é quem está iniciando. É verdade. Mas aqui no Revisão PGE nós adotamos um critério um pouco mais duro para sair dessa faixa branca, sabe? Para sair da nossa categoria de iniciante. Nós consideramos que é iniciante todo mundo que não passou em uma primeira fase e nem passou muito perto de passar em uma primeira fase. Esse muito perto você pode colocar até uns 2 pontos aí da nota de corte, tá? Então pensa assim, você já estuda há 8 meses. A rigor, você pode falar, 8 meses eu não sou iniciante não, eu vou falar a verdade. Mas eu vou te perguntar, você fez alguma prova? Você vai falar, não, eu nunca fiz prova. Olha, no nosso critério aqui você é iniciante, porque não tem como eu saber que você já é muito bom em uma coisa ou muito ruim em outra, porque você nunca nem fez prova, sabe? Ou então você fala, não, eu fiz sim, eu fiz a PGM São Paulo, falo, pô, bacana. E aí, como é que foi na PGM São Paulo? Ah, eu fiquei a 12 pontos da nota de corte. Olha, parabéns, já é algum resultado, tá? 12 pontos da nota de corte na PGM São Paulo você fez, sei lá, perto de 70, né? Porque a nota de corte lá foi bem alta. Então assim, parabéns, mas a gente ainda coloca na categoria de iniciante. Por quê? Porque você não passou perto de passar, sabe? Agora, a mesma pessoa fez PGE São Paulo, ficou a 2 pontos da nota de corte. Aí eu vou falar, opa, aí eu acho que você já é intermediário. Você já tá chegando naquele nível de quem quase passa, beleza? Então, nossa primeira definição aqui, esse é o concurseiro iniciante. É o cara que não obteve resultado. Ah, eu fiz concurso há 10 anos, e aí lá em 2013 eu passei na primeira fase, e aí depois eu parei de estudar. Iniciante, tá? Em se tratando de estudos para concurso, não existe ficar parado. Ou você está progredindo, ou você está caminhando para trás, tá? Não tem, é uma ilusão você achar, eu vou parar 6 meses e depois eu retomo. Não. Se você parar 6 meses, você retoma, claro, mas você vai retomar num nível inferior, num nível anterior, tá? Por quê? Porque a gente esquece, o direito se atualiza e a nossa memória falha. Quanto mais tempo você passa sem estudar, mais para trás você vai ficando, tá? Então assim, se você obteve resultado há muitos anos, há muito tempo, a gente considera iniciante também, beleza? Segunda categoria é aquela do concurseiro intermediário, tá? O intermediário é aquele que já passou em alguma primeira fase ou tá chegando perto de passar, mas ele não é o cara que passa em todas as provas, sabe? Ele passa em uma, aí de repente na outra ele fica 5 pontos do corte, aí na seguinte ele tira exatamente a nota de corte, aí de repente ele passa até numa prova discursiva, sabe? Esse cara que tá no nível bom, mas não tá sobrando, tá bom, mas tá ali no limite. Esse é o que nós chamamos de intermediário, tá? Em regra, e aí claro, toda regra tem exceção para mais e para menos, mas em regra, um concurseiro iniciante estudando muito sério, muito firme, ele demora mais ou menos 1 ano para chegar nesse nível de intermediário, tá? Mais ou menos. Tem gente que vai fazer em 6 meses, tem gente que vai fazer em 3 anos, mas numa média dá para colocar 1 ano, 1 ano e meio, você começa a ver o resultado, sabe? De repente não é aprovação ainda, mas você belisca uma aprovação na primeira fase, você fica perto em outra, sabe? Você tá ali, você tá no jogo. É isso. O concurseiro iniciante, ele ainda não tá no jogo, ele ainda tá só no treinamento. O intermediário, ele já tá no jogo, ainda que pegando umas porradas, ainda que apanhando de vez em quando, mas ele tá ali. Se a prova ajudar, se ele tiver num dia bom, encaixar aquele chute certo, ele pega uma aprovação, é até nomeado, sabe? Esse é o intermediário, beleza? E o concurseiro, último nível, é o avançado. O avançado é aquele que tá passando geral. Pelo menos primeira fase é assim, põe aspas, quase certeza que ele vai passar. Aí de repente ele reprova em uma segunda fase, talvez reprove numa prova oral, talvez se ele der um dia de muito azar ele até não passa em uma objetiva, mas é raro. O normal desse cara é passar. Você
que ainda não se colocou como avançado, provavelmente um dia você chega lá, tá? Só não chega no nível avançado, ou quem desiste no meio do caminho, ou quem pega uma aprovação, às vezes ali intermediário ainda, e isso acontece. A gente tem muito aluno do Revisão PGE que a gente vê que aquele cara não tá sobrando, sabe? Não é aquele cara que tá arrebentando, mas ele tira nota de corte na primeira fase, ele sobrevive na segunda e de repente vai bem numa prova oral e pá, engata ali. Por exemplo, a gente tem alguns alunos assim na AGE Minas. Não vou falar nomes pra não soar pejorativo, né? Pô, o cara foi aprovado, eu tô falando que ele não é avançado, mas às vezes o cara passa porque deu certo, tudo deu certo. Então, esse cara, intermediário já passou, intermediários já passam. O avançado é aquele que passa em quase tudo, tá? Então, olha, vou pegar um exemplo prático, uma pessoa específica, tá? Laura Riso, nossa aluna aqui do Revisão PGE. A Laura, ela era iniciante ali em 2020, na pandemia ela era iniciante, tá? Chegou, primeiras provas de 2021, ela passou em algumas, reprovou em outras. Ali era intermediária. Ela passou na primeira e na segunda fase da PGE Goiás, reprovou na prova oral, reprovou em algumas outras objetivas, passou em outras objetivas. 2021 ela era intermediária. Às vezes passa, às vezes não passa. 2022 e 2023, a Laura Riso sobrou. Ela tá aprovada, eu nem sei dizer quantas procuradorias, atualmente é procuradora no Distrito Federal, acho que também tá na AGE Minas, tá nas últimas fases lá da PGE Santa Catarina, acho que Rio Grande do Sul, enfim, eu nem lembro, mas eu sei que ela tá aprovada num monte de concurso. Então assim, hoje, Laura Riso é avançada, acho que ela nem vai fazer mais prova, que ela tá muito bem na Procuradoria do DF. Mas só pra você entender essa dinâmica que a gente usa aqui, beleza? Por que eu começo essa live com essa explicação do que o aluno iniciante, intermediário e avançado? Porque isso é importante para orientar os seus estudos de agora em diante, tá? Não é só para você satisfazer seu ego, não, tá? E aí, inclusive, a gente tem uma outra regra aqui, que foi inclusive o Léo que criou essa regra. Se você tá na dúvida, é porque você tá na categoria de baixo, tá? Então, se de repente você tá na dúvida, você fala, poxa, eu não sei se eu sou iniciante ou intermediário. É melhor você se considerar iniciante, tá? Não é necessariamente que você é iniciante, mas é porque é mais seguro para você fazer os estudos que a gente propõe para um iniciante do que para um intermediário, se você tá na dúvida entre as duas categorias. Por que isso? Porque assim você consolida melhor a sua base, tá? É melhor do que tentar queimar etapa. Sabe quem tenta queimar etapa? Aquele cara que passa a vida toda fazendo o curso de reta final, tá? Existe uma certa indústria da reta final, tá? Por quê? Porque por cursinho, e aí eu falo até em nome do Revisão PGE assim, é muito bom vender reta final. Porque você pode vender reta final 10 vezes para a mesma pessoa, sabe? Porque o cara vai fazer reta final PGE São Paulo, reta final PGE Alagoas, reta final PGE Bahia, reta final não sei o que lá. Então, pros cursinhos é bom ficar vendendo um monte de reta final para você, jogar um monte de propaganda em cima de você na hora que sai um edital. O ponto é, esse estudo de reta final, ele tem baixa efetividade. Ele só funciona para quem já está bom, tá? Ele não funciona para você que precisa aprender os assuntos. Para aprender os assuntos, você precisa fazer um estudo de base. Daqui a pouco eu detalho mais qual que é essa ideia de fazer um estudo de base. Mas aí o ponto é esse. Olha só, se você precisa fazer esse estudo de base, então você é iniciante. E se você considera que você já é avançado, intermediário ou avançado, ainda sendo iniciante, você vai pular esse estudo de base, vai ficar só fazendo reta final. Aí o seu resultado vai demorar a chegar, talvez nunca nem chegue, tá? Então, assim, qual é a nossa recomendação geral aqui? Então, na dúvida, se coloque na categoria de baixo, tá? Tô na dúvida entre intermediário e iniciante. Se considere iniciante, acredite, vai ser melhor para você ter essa humildade, sabe? Ah, tô na dúvida entre intermediário e avançado. Se considere intermediário, vai ser mais tranquilo, mais seguro para você também, beleza? Então vamos lá. O que um iniciante tem que fazer para estudar de verdade para a procuradoria? O iniciante tem que fazer um estudo de formação de base. O que nós chamamos de estudo de formação de base? É aquele estudo em que você vai aprender, não é memorizar, é aprender mesmo, entender, falar, caramba, entendi a lógica disso. Entender
cada um dos institutos jurídicos. Você tem que entender por que prescrição é diferente de decadência, a um nível que você não precisa nem memorizar que a decadência decorre de um direito potestativo, e que o direito potestativo é aquele que você pode exercer independentemente da vontade de terceiro. Que você nem precisa memorizar que a prescrição decorre de uma pretensão, e a pretensão é algo que você quer que o terceiro faça por você, sabe? Você não precisa nem memorizar tudo isso. Por quê? Porque você já entendeu a lógica, você já diferenciou mesmo essas categorias, prescrição e decadência, sabe? E aí você entendeu ali toda a lógica das imunidades tributárias. Por que o STF entende que as imunidades tributárias, elas são direitos fundamentais, sabe? Você entendeu tudo isso. Isso é formar base. Por quê? Quando você tenta fazer estudo de reta final sem ter base, todos os seus conhecimentos ficam soltos. E qual é o cenário mais comum? Mais comum, é isso que a gente vê em 80% dos candidatos. Eles têm base formada em meia dúzia de assuntos, só. No resto não tem. Então, de repente, é um cara que na faculdade ele teve um professor muito bom de administrativo, aí ele leu um manual inteiro de administrativo, aí ele fez a OAB em direito administrativo, em administrativo ele tá grandão, em administrativo ele tá bem. Mas, quando a gente chega para conversar com esse cara sobre direito do trabalho, aí ele dá mole, aí ele vacila, sabe? Por quê? Porque ele formou base em administrativo, mas não em direito do trabalho. Qual é a nossa proposta, o que a gente entende aqui no Revisão PGE? Você precisa formar base em tudo que cai normalmente em concurso de procuradoria. Essa ideia de núcleo duro, ela é boa para você entender quais disciplinas têm mais peso, cobram mais questões, mas não quer dizer que você vai passar estudando só núcleo duro, você não vai, tá? Não funciona assim. Então, quando a gente fala, olha, administrativo, constitucional, processo civil e tributário, você dá uma atenção a mais. É isso, você dá uma atenção a mais, você reforça um pouco mais na revisão, você presta mais atenção na lei seca, se for preciso você reestuda os assuntos. Mas trabalho, processo do trabalho, ambiental, financeiro, civil, você tem que estudar e tem que entender cada um dos institutos relevantes da mesma forma que lá do núcleo duro, tá? Não caia nessa certa ilusão que há que o núcleo duro basta. Não, o núcleo duro não basta, tá? Você precisa ser mediano para bom em tudo que vai cair no seu edital. Infelizmente, os concursos, de fato, se profissionalizaram, tá? As pessoas hoje são muito competitivas, são muito boas nessas provas. Se você chega na prova sendo muito ruim em 20% das disciplinas, vai ser difícil para você. Você tem que ser mediano em tudo. Quando você é mediano em tudo, aquela uma ou outra que você é melhor se destaca e é o suficiente para você buscar a aprovação. Ok?